a nossa série de mensagens, ele será chamado. Foi a série de Natal e a gente conversou sobre os títulos de Cristo Jesus, que são apresentados lá em Isaías capítulo 9, verso 6, e ele será chamado. Maravilhoso conselheiro, o conselho que traz vida, que gera abundância, o Deus forte, o poder de Cristo Jesus que atua em, para e através de nós, o Pai da eternidade, aquele que se importa, se compadece e está contigo sempre. E semana passada conversamos sobre o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que eu tenho, não é a paz que você tem, mas é a paz que Cristo Jesus é, e aquilo que Ele é, Ele oferece a mim e a você. Chega nesse momento, na estação do Natal ainda, como nós conversamos no início do nosso encontro dessa manhã. Natal é uma estação de 12 dias, e eu fiquei pensando, encerramos essa série, mas um versículo que faz parte desse calendário me chamou a atenção, uma profecia de Jeremias, que traz a mesma expressão, ele será chamado. E aí eu quero pedir licença a vocês para estender essa série, e agora a gente conversar não sobre a profecia de Isaías 700 anos antes de Cristo Jesus, mas sobre uma outra profecia que fala sobre aquele que será chamado, que está lá em Jeremias, capítulo 23, verso 5, verso 6. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23, verso 5, verso 6. Jeremias, capítulo 23, verso 5 e verso 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. E ele será chamado: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado que nós estamos aqui nessa manhã diante da Tua Palavra. Nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz. Por isso nós declaramos total dependência do Teu Santo Espírito. Que sejam as Tuas palavras ministrando aos nossos corações. Abre, Senhor, os olhos dos nossos corações, para que possamos ser preenchidos pela Tua graça, pela Tua palavra, pela Tua presença. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Olha que mensagem linda. Ele será chamado a nossa justiça. Virão dias, uma profecia a respeito de um tempo em que virá, em que um rei reinará com sabedoria. Virá Cristo Jesus e reinará com justiça. Virá Cristo Jesus e reinará de maneira certa. Em seus dias haverá salvação. Em seus dias haverá segurança. E esse que virá, ele atende pelo nome, ele será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Uma outra expressão hebraica importante para o nosso contexto, Yahweh Sidkenu. Aqui aparece o nome de Deus, o nome do Eterno, Yahweh. O nome do eterno Deus, aquele que se revela para Moisés: eu sou o que eu sou, eu estou além do tempo, eu estou além do Cronos, eu habito no Kairos, e eu sou. Ontem eu sou, hoje eu sou, amanhã eu sou. Yahweh Sidkenu, nossa justiça. Nossa justiça. Esse é um título messiânico que também aponta para Cristo Jesus. Mas a profecia diz: dias virão. Não chegou esse tempo. O profeta Jeremias está clamando, o profeta Jeremias está denunciando um reino que se esqueceu da justiça. Um reino que deixou a justiça de lado. Um reino que negligenciou atos justos e certos. Um reino de injustiça. É isso que está reinando naquele tempo. Esse é o contexto em que o profeta Jeremias clama e denuncia alguns crimes. Há um reino de injustiça prevalecendo ali. O contexto bíblico revela que há uma sequência de reinados onde há injustiças, onde os líderes e os governantes estão oprimindo
o povo de Deus. É isso que acontece. Se você depois observar o capítulo 21, 22, 23, você vai entender o contexto bíblico que está acontecendo. Mas há um poderoso reino de injustiça, de opressão, onde praticamente os líderes, os governantes, traíram o povo de Deus. E consequentemente traíram Deus também. O Eterno foi traído pelos líderes do seu povo e consequentemente pelo seu povo. E a condenação. Jeremias afirma os erros daquele povo, daquela nação. Mas o interessante é que há um peso maior da palavra do profeta Jeremias sobre os líderes e sobre os governadores. Há um peso maior, por quê? Porque obviamente os líderes, eles têm uma responsabilidade maior. Eles têm uma vocação. São líderes políticos, líderes econômicos que deixaram de seguir os preceitos de Deus e que eram pessoas nomeadas para conduzir o povo para estar próximos a Deus. Por isso, há maior condenação sobre os líderes. Óbvio, se um líder, se um governante, se alguém que tem uma influência, seja eu, você, um governante, ou uma influência na sua família, ou uma posição de influência no seu trabalho, nós podemos conduzir as pessoas. Então, se um líder, um governante, conduzir as pessoas para o bem, prevalecerá o bem. Só que se os líderes forem maus, reverberá o mal. É isso que Jeremias está pontuando aqui. E ele diz os nomes dos pecados que acontecem ali. É uma série de pecados, Jeremias denuncia. O que estava acontecendo ali era adultério. Adultério de diversas formas. Traição na família, traição ao nosso Deus, perversidade, crimes, uma incitação dos próprios líderes para o mal, uma opressão em detrimento do pobre, uma opressão em detrimento do marginalizado, do excluído, um enriquecimento ilícito. Tudo está acontecendo ali nas mãos dos governantes que eram para levar o povo até Deus. Até Deus. E isso vai gerando um sentimento de injustiça. Será que acontece isso nos dias de hoje? A gente começa a se questionar, né? Líderes que deveriam conduzir o povo até Deus ou trazer caminhos de ética e de justiça, mas fazem extremamente o oposto. Isso vai gerando um desastre no povo de Deus. O contexto histórico aqui, Jerusalém está prestes a ser dominada pela Babilônia. É isso que a injustiça faz. Um reino de injustiça devasta. Um reino de injustiça oprime as pessoas. Um reino de injustiça promove uma desigualdade. Um reino de injustiça conduz a um estado de pecado. Um reino de injustiça conduz, em última instância, à morte. E isso não é natural. Por isso que diante da injustiça nós ficamos indignados. Por isso que diante da injustiça gera em nós muitas vezes aquele sentimento de ira. Isso não está certo. Isso não é justo. Engraçado que essa frase, isso não é justo, geralmente aparece já nos pequenos, né? Quem é pai e mãe sabe, né? Dá uma briga ali entre os irmãos, dá uma briga ali entre os primos, a mãe, o pai chega ali, já sai essa frase. Isso não é justo. Mas espera aí. Como você sabe sobre justiça? Você é uma criança. Não, mas mamãe, vou explicar, papai. E ela chama um maior, ela chama um responsável para ver se estabelece a justiça ali. Interessante que isso é meio que inato no ser humano. Um corpo de psicólogos, né, reunidos mundialmente, eles selecionaram mais de 800 crianças de diversas nacionalidades e fizeram um teste com essas crianças de 4 anos. Um teste sobre senso de justiça e de injustiça. Colocaram as crianças em várias salas, várias nacionalidades, várias culturas, crianças de 4 anos, ok? 4 aninhos. Né? E aí eles colocavam sempre de 2 em 2 ou de 3 em 3 numa sala fechada. Vinha um mediador e falava assim: olha, se vocês se comportarem durante 2 minutos, eu vou trazer um presente para vocês. Mas o que a gente precisa fazer? Só ficar quietinho. Vou colocar um relógio aqui em 3 minutos. Colocava as crianças lá, contava o relógio em 3 minutos, elas ficavam quietinhas, e aí chegava o mediador com os presentes dentro de uma sacola. E aí se tinha 3 crianças, ele chegava na primeira e colocava 4 chocolates. Chegava para a segunda e colocava 4 chocolates. Chegava para a terceira e colocava 1 chocolate. E aí ele ficava observando. Quando estavam 2 crianças só, para uma ele colocava 4 chocolates, para outra ele colocava 1. E todas foram observadas. Sabe qual foi a reação de crianças de 4 anos diante disso?
Elas empurraram o chocolate. As que receberam menor quantidade, elas empurraram. Elas falaram, não quero. Elas viram que estavam em desvantagem e recusaram o único chocolate. Por quê? Porque elas não podiam estar em concordância com aquela injustiça. Então, desde a nossa fase pequena, nós já temos um senso, nós já temos uma busca por justiça. Nós ficamos irados com o que é injusto. Jeremias vai falar que há uma sucessão de reis opressores, vários reis, oprimindo o pobre, construindo palácios e casas à custa de trabalho escravo, adquirindo cavalarias e carruagens, desviando impostos e não se importando com a viúva, negligenciando o pobre, negligenciando o marginalizado e deixando as pessoas morrer. Jeremias diz isso no capítulo 22. Vocês mataram inocentes. Vocês, líderes, opressores, mataram inocentes. E de novo a gente para e pensa. Enquanto a nós aqui hoje, havia uma sucessão de reis, mas havia um rei especial. Eu quero citar ele porque há uma ironia no texto bíblico aqui interessante. Rei Zedequias é o último rei do reinado de Judá, até vir a invasão babilônica. E Zedequias, o nome dele é Sidquiai, muito parecido com Sidkenu. E se é parecido no hebraico, a gente vai entender qual o significado. Sidkenu, o nome que aponta para Cristo Jesus, Senhor, a minha justiça. Sidkiai, que é o nome de Zedequias, o Senhor é a minha justiça. Só que no reinado de Zedequias não há justiça nenhuma. A ironia está no fato de que ele levou a sério o minha justiça, e ele trouxe o minha justiça para minha, meu, é só meu. Então ele desviou verbas, ele construiu palácios, ele deixou a terra em completa fome, e ele só correu atrás do meu, da minha justiça. Então um rei, colocado para trazer justiça, para colocar um sistema judiciário eficiente, para fiscalizar leis, estava fazendo um caminho totalmente oposto. Ele estava se dando bem, ele estava acumulando. Será que tem isso aqui no Brasil? Será que acontece? Será que tem político que fica rico de maneira ilícita? Não sei, tem uma dúvida aí. Será? Acho que não, né? Será que o sistema judiciário brasileiro ele age de maneira equitativa? O STJ, o STF, ele julga favoravelmente aos políticos, porque eles não são corruptos, eles são bonzinhos, né? Enquanto eles estão viajando, enquanto eles estão mandando dinheiro para fora do país, não tem gente morrendo no hospital, no corredor do SUS. Isso não acontece aqui. Isso é imaginação. Percebe? Percebe como isso está próximo a nós? O senso de justiça, de devastação. E aí a gente começa a se perguntar, puxa, qual é a resposta para tudo isso? Qual que é a resposta? O texto bíblico nos dá a resposta. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. É a justiça que vem de Deus, a segurança que vem dele. Não é uma segurança do mundo, não é uma questão secular de um reino que está dando certo. A gente às vezes tem que entender e mudar o nosso termômetro, porque a gente liga a televisão, ou muitas vezes nós nos pegamos discutindo política, achando que o termômetro da justiça é uma sociedade que se torna uma potência econômica, é uma sociedade que tem uma moeda forte, é uma sociedade que detém a mais nova tecnologia. Isso é um sinônimo de uma sociedade que deu certo. Bom, esse é o termômetro da sociedade, mas não significa que seja o termômetro de Deus. Existem várias outras nações espalhadas no nosso mundo que detêm uma tecnologia, que detêm uma moeda forte, que detêm riqueza, mas adquiriram isso através de meios ilícitos. E nós sabemos muito bem
Brasil, muitas coisas que são feitas legalmente não necessariamente são éticas. A gente precisa trocar o termômetro. Qual que é o termômetro de Deus? O que Jeremias está trazendo aqui para mim e para você? O termômetro de Deus é o seguinte: justiça é atos de compaixão. Isso é estabelecer a justiça. Um rei, um governante, um líder, ele tem que agir com compaixão. Ele tem que trazer justiça. Ele tem que providenciar um sistema judiciário equitativo, onde vai para a cadeia pobres injustos e ricos injustos. Ambos vão para a cadeia porque são injustos. E são absolvidos pobres justos e ricos justos. Essa é a função de um líder. Estabelecer a justiça, cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar daqueles que estão em dificuldade. É estabelecer a paz. Por isso a nossa preocupação tem que ser com a justiça. Às vezes a gente fica discutindo sobre desigualdade social. É um problema também? É, mas é uma consequência da injustiça. A injustiça aumenta a desigualdade. Então a gente tem que se preocupar com a justiça, porque de acordo com a Bíblia, é a justiça que promove shalom, a justiça que promove a paz. Sempre vai ser justiça que vai promover a paz. Promoção da paz. Pensou nisso? Viver um mundo em paz. Lutar pela paz. Soa bonito isso, né? É legal. É ótimo. Eu me lembro uma frase. Ela não tem um autor, não se sabe ao certo quem é o autor. Mas é uma frase latina. Sis vite palem para bellum. Sis vite pacem para bellum. Talvez alguns saibam. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Século IV. Essa frase ficou famosíssima. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Por que ela ficou famosa? Porque ela é real. Se você quer o estabelecimento da paz, você precisa correr atrás da justiça. Se você vai mexer com justiça, você vai cutucar os injustos. Na hora que você cutucar os injustos, está feita a guerra, está feita a perseguição. E aí você se pergunta: se nós vivemos um reino de justiça, se os governantes são corruptos, se o povo sofre, também se torna corrupto, aonde está a esperança? A esperança está em Cristo Jesus, o renovo. O nosso texto que nós acabamos de ler diz que virá um broto, um ramo da linhagem de Davi. E eu gosto dessa expressão, renovo e ramo, porque traz a ideia, remete a outros textos proféticos, que eu não tenho tempo de abordar aqui, mas Zacarias capítulo 3, Isaías capítulo 11, onde o tronco foi cortado e um broto surgirá. Tronco cortado traz aquela expressão de que não há mais vida. O tronco foi cortado, mas o ramo traz um renovo. É um novo tempo, é uma nova era, é uma nova vida, é a ressurreição, é a vida após a morte. Quem ressuscita é Cristo Jesus. Esse texto aponta claramente para o Messias, para Cristo. Ele é a resposta, Ele é o nosso Yahweh Sidkenu, nossa justiça, o nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa justiça. Ele é o nosso Deus. Ele vai trazer justiça, ao contrário de Zedequias. De novo, semelhança de nomes. Zedequias, minha justiça. Jesus, o Senhor é a nossa justiça. Zedequias quer acumular castelo e bens. Cristo Jesus vem anunciar o Evangelho aos pobres, Lucas capítulo 4, e trazer libertação aos cativos e oprimidos. Zedequias vem trazer enriquecimento e bens e tudo para ele. O meu, é o reino do meu. Cristo Jesus vem trazer salvação para todos aqueles que nele creem. Os nossos Zedequias atuais estão procurando enriquecimento ilícito, estão criando posses, estão atrás de poder, sucesso. Cristo Jesus vem e anuncia em Mateus capítulo 5, vá atrás, felizes serão vocês, se vocês forem atrás do quê? De paz. Se vocês forem agentes de paz. Se vocês tiverem fome e sede de justiça, se vocês tiverem atos de misericórdia, vocês serão felizes. Esse é o sermão no monte. E o que acontece? Por você buscar isso, você vai ser perseguido. Olha só que interessante. Se vis pacem para bellum. Se você fazer aquilo que Cristo Jesus ordenou, se queres paz, você vai ser perseguido, você vai ter guerra. E aí o que Cristo Jesus fala? Bem-aventurado.
amados, felizes vocês que vão ser perseguidos em meu nome. Porque o reino não é deste mundo, o reino é de Cristo Jesus. É isso que a gente precisa entender. A nossa salvação, a nossa segurança não está em nenhum reino deste mundo, está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Yahweh Sidkenu. A nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa certeza, a gente não coloca aqui, a gente coloca nele, porque ele nos salvou, porque ele nos salva diariamente. Esse é Cristo Jesus. Esse é Cristo Jesus. Essa é a resposta. Ele é o renovo, ele é a nova jornada, ele é a nova vida. Eu quero compartilhar 2 aspectos desse renovo. Aproveitando essa estação do Natal, a gente tem que aproveitar. Estou muito natalino hoje, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. A gente tem que refletir em Natal. A gente tem que aproveitar esses 2 dias. Não quero ver ninguém desmontando a árvore de Natal antes do dia 6, tá? Aproveita. Deixa a festividade passar. Olha para a árvore da família, Raiz de Jessé. Olha a família que Deus te deu, a família cristã. Olha os enfeites. Tudo aponta para Cristo Jesus. As luzes de Natal é a luz do mundo. Reflita. Tenha um tempo de paz, livre-se da agitação, lembre de Cristo Jesus. Então, aproveitando essa estação do Natal, quero trazer a palavrinha que a gente refletiu um pouco durante esse mês: Advento. Advento é chegada. A gente celebrou o Advento até o dia 25. O Advento é vinda. E Cristo Jesus cumpriu a profecia vindo ao mundo. Então são 2 movimentos. Ele já veio e ele voltará. E é sobre esses 2 movimentos que eu quero falar sobre o Senhor é a nossa justiça. O primeiro movimento é que Cristo Jesus, ele nos salva. Ele vai trazer salvação para ajudar. Essa é a primeira vinda. Ele veio, o Verbo se fez carne, ele se encarnou, nós vimos a sua glória, agora como do unigênito do Pai. Ele veio e cumpriu a sua missão. Qual que é a missão de Cristo Jesus? A missão de Cristo Jesus é nos salvar, e ele cumpriu. Ele veio para nos salvar. Então a profecia foi cumprida. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa salvação. A única fonte de justiça que eu e você podemos ter está em Cristo Jesus. Porque Ele anda por caminhos certos, Ele anda por caminhos corretos. Como nós lemos durante a liturgia, durante as canções, Cristo Jesus, Ele não teve pecado algum. Ele cumpriu as profecias, Mateus capítulo 2. Ele andou por veredas de verdade, Ele não errou. Ele não cometeu pecado algum e morreu na cruz do meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos paz e amor com Deus. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, tendo total ciência das Escrituras, de Jeremias capítulo 23, do verso 5 ao verso 6, o apóstolo Paulo aplica o título de Cristo Jesus em sua carta, sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, até o verso 21. Ele aplica esse título a Cristo Jesus. Pode abrir esse Bíblia lá, vou dar um tempo. Vamos abrir. Esse texto é fantástico. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao verso 21. Se tiver para projetar aí, vai ser 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Paulo aplica, portanto, volta ao 16, por favor. 17. Perfeito. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que fizeram novas todas as coisas. Pode passar o texto. Tudo isso provém de Deus. É Deus que nos reconciliou. Mediante quem? Mediante Cristo Jesus. Aí o texto vai seguindo, vai falando. Tudo isso provém de Deus. Pode seguir. Deus e Cristo estavam reconciliando consigo o mundo, não mostrando enquanto os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 20. Somos embaixadores de Cristo. Essa é a nossa missão. Versículo 21. Portanto, Deus que nos reconciliou, Ele tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Cristo Jesus, aquele que andou em caminhos retos e justos, para que nele, em Cristo Jesus, eu e você nos tornássemos justiça
justiça de Deus. Aqui a expressão, o título de Jesus aparece que é justiça de Deus, Sidkenu. Olha só, aonde vem a nossa salvação? Através do sangue do Cordeiro, do sacrifício perfeito. Então, eis que se fizeram novas todas as coisas, as antigas já passaram. Foi Deus que nos reconciliou, e Deus fez isso por meio de Cristo Jesus. Ele tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. O segundo movimento que eu quero compartilhar com você, a partir do texto de Jeremias 23, nós falamos que em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança. Esse é um outro aspecto que o Messias traz para mim e para você, segurança. A salvação Ele nos traz no primeiro movimento, na sua primeira vinda. Ele nos salvou através da cruz, através do teu sangue. Eu e você temos livre acesso a Deus, temos paz com Deus e perdão de pecados, salvação. A segunda vinda, quando Cristo voltar, Ele estabelecerá completamente o teu reino, e nós viveremos em total segurança. Filipenses capítulo 1, verso 6, porque aquele que iniciou a sua boa obra, vai completar a boa obra em mim, em você, até o dia do Senhor Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 3. Até o dia do nosso Senhor. Aquele que iniciou a boa obra, Ele vai completar em mim e vocês, em Cristo Jesus. Virá o reino, virá a segurança, estabelecerá plenamente. Não está pleno agora. O reino de Deus está acessível, Ele está disponível, mas a nossa segurança está nele. Por isso que em Romanos capítulo 8 vai dizer que toda a criação ela geme como dores de parto, tamanha dor aguardando a redenção de Cristo Jesus. Nós aguardamos, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para frente, nossa segurança está nele, a nossa segurança não está nesse mundo. Gente, isso é muito importante, porque esse é o nosso bezerro de ouro, a nossa segurança aqui. Esse é o nosso tendão de Aquiles. Achar que toda a nossa segurança está aqui. Se preocupar com segurança patrimonial. Não, eu quero uma segurança, então eu preciso morar numa casa extremamente protegida, condomínio, paz, toda estrutura. Segurança física, não, eu preciso de 4 planos de saúde e tal. Não, eu preciso de uma segurança emocional, então todas as coisas têm que dar certo. Não, eu preciso de uma segurança para os meus filhos, eu preciso de uma segurança. E a gente vai correndo atrás de todas as seguranças possíveis deste mundo, colocando toda a nossa esperança e expectativa aqui nesse mundo. Veja bem, não estou dizendo aqui que você vai viver de maneira negligente. Estou dizendo isso. Então a minha segurança não está nesse mundo, vou andar de moto sem capacete. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor. Então o pastor mandou cancelar o meu plano de saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Se Deus te deu essa oportunidade, glória a Deus, louve a Deus por isso. Mas não coloque a sua esperança nisso, a sua segurança nisso. A nossa segurança não é esse mundo. A nossa segurança está em Cristo Jesus. Porque tudo que está aqui falha, mas aquele que não falha e nunca falhará é Cristo Jesus. Nele está a nossa segurança. A segurança de que Ele voltará e estabelecerá o seu reino para sempre. Tendo essa segurança, muda totalmente a minha perspectiva de vida aqui. Eu estou seguro nos braços daquele que me ama. Eu estou seguro nos braços daquele que cuida de mim. Eu estou seguro naquele que sabe de tudo sobre a minha vida, e nele eu posso descansar. Parece até loucura, por isso que as pessoas achavam que Paulo era louco mesmo. Por quê? Porque ele vivia nessa segurança. Ele falava, eu aprendi o segredo de viver contente. Eu posso naufragar um dia, eu posso ser apedrejado no outro dia. Eu acho interessante aquela história que ele é apedrejado, as pessoas acham que ele está morto, ele se levanta e viaja. Olha que coisa maluca. E ele continua. Por quê? Porque ele está seguro em Cristo Jesus. Ele está olhando em Cristo. Ele sabe que o reino não é deste mundo, mas é o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Isso é desafiador para mim e para você. É difícil, mas é maravilhoso quando a gente dá esse passo de fé. Porque a gente começa a entender não só com a mente, Romanos 8,31, mas com o coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
A gente só vai ter autoridade para dizer essa palavra quando a gente viver essa frase no nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fui bombardeado no Twitter, com os amigos, com colegas do ministério, sobre o vídeo do Porta dos Fundos. Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Gerou uma polêmica e tal. E o que você acha, pastor? Gente, se Deus é por nós, o problema é do Porta dos Fundos. Um vídeo de 46 minutos não vai denegrir, não vai ofender em nada a imagem do meu Senhor e Salvador. A maior ofensa que Cristo Jesus passou foi na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E lá ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, mas você não está preocupado? Claro que houve uma ofensa geral, claro que foi desrespeitoso. Não sei se chegou a ser um crime. Até nem quero que seja considerado um crime. Por quê? Porque a liberdade de expressão é importante para nós protestantes, para nós reformados. Importante para quê? Para a gente pregar o Evangelho. Para a gente ter liberdade de falar que Cristo Jesus reina, de estar aqui e ter a liberdade, inclusive, e aí esse sim seria o meu sonho, que o Fábio Porchat ou o Gregório de Vieira entrar aqui e eu falar, senta, vamos tomar um café? Eu quero apresentar Cristo Jesus que está aqui para você. Vamos entender. Você quer entender? Você quer ver uma opinião? Você quer olhar para a Bíblia? Essa é a liberdade. Então aquilo não vai ofender o nosso Deus. Não vai. Perseguição é outra coisa, é outro nível. Infelizmente, 11 cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico essa semana. Isso é perseguição, isso é crime. Contra isso nós temos que gritar, dar o brado de justiça, de punir. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E se eu ser perseguido por causa da minha ética? Como você é no seu trabalho, como você se porta com a sua esposa, com o seu esposo? Quantos não zombam de você? Quantos não te ofendem? E você é perseguido diariamente, mas se Deus é por você, quem será contra? Alegre-se, porque você está sendo perseguido através do nome de Cristo Jesus. Quando a gente entende que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso perder famílias, bens, prazer, e se eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança. Ele é real, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justiça. É isso que a gente precisa compreender. E aí a gente aprende o segredo de Paulo, o segredo de viver contente. O mundo pode abalar, o mundo pode ruir, mas eu estou salvo em Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha justiça, Ele é a minha segurança. Esse é o nosso Yahweh Tzidkenu. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa segurança, que são consequências da nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Pastor, o que eu faço com tudo isso? O que a gente leva para casa agora que a gente compreendeu isso? Que Deus é a nossa salvação, que Deus é a nossa segurança. O que nós levamos? Como nós encaramos o 2020 que se abre? Primeira coisa, viva a salvação. Viva. Não coloque só na mente. Traga para o coração e reverbere pelas suas mãos. Pratique justiça. Faça o que você puder fazer de acordo com as suas mãos. Seja ético. A gente tem que tomar cuidado, né, sobre as reflexões sobre ética na nossa sociedade. Esses dias estava escutando o professor Clóvis Barros falando, né, sobre a ética, né, que é o senso de convivência, do bem-estar entre comunidade, mas acaba abordando só a ética pública. E hoje a sociedade separa entre ética pública e ética privada, foro íntimo e publicidade. Então, de repente, não é crime você chegar em casa e desenhar um plano de vingança contra alguém, ou ficar pensando maldade sobre as pessoas. Não é crime. Um aspecto subjetivo. Agora, se você tomar alguma ação,
Aí pode virar tentativa, virar crimes. Então as pessoas separam foro privado e foro público. Então você pode pensar mal de alguém, você pode agir antiético, você pode fazer várias coisas e não ser punido. Mas a gente não vive sobre essa ética da sociedade. A gente vive sobre a ética cristã. E foro privado e foro público para Deus é a mesma coisa. O que você é em casa, você é no trabalho diante de Deus. Por isso que eu gosto de dizer aqui, quer me conhecer, vou tomar um café comigo em casa. Tá facinho aqui, vou mostrar que eu sou um servo de Deus. Quer me conhecer? Conversa com aquela moça ali atrás, conhecida como minha esposa virtuosa encontrada. Encontrada, ok? Provérbios 31. Quem achará? Já achei. Amém, glória a Deus, graça de Deus na minha vida. Então conversa com ela, aí você vai conhecer quem eu sou. Passa uma semana em casa. Então, foro privado e foro público para Deus, tudo é uma questão de ser fiel ou infiel. Então pratique a justiça. Primeiro ponto, para levar para casa, viva a salvação. Pratique a justiça e cobre dos líderes e dos governantes justiça. Não adquira político de estimação. Não fique pensando, achando que ideologia, partido, visão política vai nos salvar, vai trazer segurança, porque não traz segurança. O que traz segurança é Cristo Jesus. Então não tenha político de estimação. Cobre dele a justiça, através do Evangelho. Viva a salvação. Segundo ponto que a gente leva para casa: desenvolva a segurança. Desenvolva a segurança. Por que desenvolva? Esse é um caminhar diário, de entender que nós estamos seguros em Deus. É um processo, é uma luta contra a ansiedade. Vou fazer uma pesquisa aqui rápido. Quem aqui é ansioso? Levanta a mão. Mas é verdade, porque é uma geração ansiosa. Quem luta contra a ansiedade? Eu luto. Então é um processo. Quem vive essa luta sabe, é um processo. Processo de desenvolver segurança em Cristo Jesus. De falar, Deus, eu confio no Senhor. Eu confio tão somente no Senhor. Eu sou cidadão dos céus. A minha cidadania não é aqui. Eu vivo no reino de justiça, no reino de Deus. E é para lá que eu vou. A certeza minha é de quem eu sou e de para onde eu irei. É essa certeza que eu e você precisamos ter. Quem você é? Você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Para onde você vai? Existe outro lugar que não seja para Cristo Jesus? Só Ele tem palavras de vida eterna. Então, você está seguro. Não importa se o mundo acabar. Você está seguro em Cristo Jesus. Ele voltará para estabelecer a sua justiça. Haverá um julgamento, você não precisa temer. Por quê? Porque Ele já te salvou. Você já foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Então, qual que é o seu desejo? Que Cristo volte. Esse é o nosso desejo. Que Ele volte. Que Ele estabeleça o reino plenamente. Então, desenvolva essa segurança. Como? Gente, não tem segredo, não vou trazer novidade, nem 5 passos para desenvolver essa relação com Cristo Jesus. São só 2. Você ora e você lê. Tá? Não tem outro jeito. Você ora e você lê. Você se alimenta da palavra de Deus diariamente, até você começar a compreender que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, então tudo o que você precisar vai ser acrescentado, porque você já está em segurança no reino de Deus. Esse é o nosso Deus que salva. Esse é o nosso Deus que nos dá segurança. Ele é a nossa justiça. O Yahweh Tsidkenu, Cristo Jesus é a nossa justiça. E toda honra, toda glória somente a Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua palavra que aquece os nossos corações, que em tempos de incertezas políticas, incertezas econômicas, incertezas de todas as formas, a tua palavra vem trazer segurança, a tua palavra vem trazer salvação, vem nos lembrar de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu a profecia, cumpriu a missão, derramou seu sangue numa cruz para nos salvar. Nos ajuda, nos encoraja, através do teu Santo Espírito, a vivermos essa salvação, a cumprirmos aquilo que Jesus ordenou, a buscarmos paz, justiça, misericórdia
porque é através da justiça que vem o Shalom, que vem a tua paz, que excede todo entendimento. Nos ajuda a desenvolvermos a segurança, que é de estarmos ancorados em Cristo Jesus, no Senhor das suas promessas, sabendo que nós não vivemos sob esse reino, mas sim inseridos no teu reino, o reino de Cristo Jesus. E pedimos que o teu reino venha sobre nós, pedimos que o teu reino nos abrace, seja derramado sobre nós e seja reverberado através de nós, para que tão somente o teu nome seja conhecido aonde o Senhor nos levar. É sobre esse poder de Cristo Jesus em que nós oramos.